Abra sua Bíblia, por favor, lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, a partir do versículo 12. Deixa a sua Bíblia aberta, nós vamos fazer a exposição desse texto, pontuando os argumentos para provar o tema. E o tema que eu quero passar para vocês hoje é o seguinte: igreja é sinônimo de relacionamento. Vamos repetir? Igreja é sinônimo de relacionamento. Se você não gosta de relacionamento com gente complicada, gosta de bicho, vá para o zoológico. Se o zoológico fosse uma coisa para nós, Deus teria criado. Seria a igreja zoológico. E aqui tem tanto bichão aqui, bichona. Não naquele sentido, tá? Vamos ver na simplicidade e na profundidade do texto bíblico o que Paulo vai nos ensinar aqui. Versículo 12: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós, e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que tenhais com amor em máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamos-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal, pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós, saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor, que esta epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Igreja é sinônimo de relacionamento. George Barna escreveu um livro. Ele tem um instituto muito famoso dos Estados Unidos que estuda a igreja, os comportamentos da igreja. Ele diz: se a igreja fosse uma empresa, qual era o produto que a igreja venderia? E a resposta que ele dá é relacionamento. A igreja, ela prega e ela proclama o evangelho para que as pessoas se relacionem com Deus. A igreja prega e ensina para que as pessoas se relacionem umas com as outras. E John Maxwell, escrevendo sobre os fracassos humanos, ele apresenta 10 causas no seu livro, e a top 10 é que as pessoas fracassam porque não sabem se relacionar. Se relacionar. Relacionamento é a causa principal do fracasso das pessoas. Esse estudo é fundamentado em universidades e empresas. E é tão interessante, meus amados irmãos, que quando você pega esse texto aqui, você vai conhecer uma igreja que foi plantada por Paulo e Silas na sua segunda viagem missionária. Essa igreja foi plantada assim em 3 semanas de trabalho, um grande avivamento. Essa igreja, ela caiu no coração de Paulo, e a primeira carta que Paulo escreve depois de Gálatas é essa carta aqui de 1 Tessalonicenses. E na visão de Paulo, a igreja é a família de Deus. Eu queria que você desse uma lida nessa carta,
tanto na primeira quanto na segunda, e você vai descobrir que a palavra irmãos, irmãos, aparece 27 vezes nessas duas cartas. E Paulo fala que essa igreja, ela é tão abençoada, ela cresce tanto, porque ela investe em relacionamentos. Graças a Deus não tinha internet nessa época. Não tinha culto online. Veja o que Paulo diz, por favor. No capítulo 4, versículo 1, ele diz assim: finalmente, irmãos, nós vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus, que como de nós recebestes quanto à maneira porque deveis viver e agradar a Deus, e efetivamente estáis fazendo, continueis progredindo o quê? Cada vez mais. Então, uma igreja progride, uma igreja cresce, quando ela investe em relacionamento. Relacionamento com Deus e relacionamento uns com os outros. Mas eu quero, de uma forma prática, dividir esse texto aqui em 5 partes, porque esse texto nos convoca, como igreja, igreja de Pinheiros, igreja de Jesus, a investir em relacionamentos. E o primeiro relacionamento que Paulo destaca aqui está no versículo 12. E ele vai falar do relacionamento dos líderes com os liderados. Como é que a liderança da igreja deve tratar os liderados? Como é que os pastores, como é que os presbíteros, como é que os professores de comunicação, como é que os líderes de ministérios, eles devem tratar as pessoas? Veja no versículo 12, que líder na igreja aqui é gente que trabalha, tá? Não é que tem a função, o título. Veja como ele coloca aqui: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham, grife aí, trabalham. Depois, em segundo lugar, ele vai dar outro título: os que presidem no Senhor. E em terceiro lugar, os que vos admoestam. Então veja bem, qual é o papel do pastor, dos presbíteros, da liderança com as ovelhas? É trabalhar. Presidir aí é liderar, é guiar para a vontade de Deus. Essa palavra trabalhar aqui é uma palavra tão forte, por isso que não dá para ser pastor e ser preguiçoso. Pastor que fechou a igreja na pandemia tem que ser despojado do ministério. Conversa fiada. Não vá em conversa de pastor de internet. Não vá em conversa de pastor frustrado, magoado, que fica aí falando mal de igreja, falando mal de pastor, porque essas pessoas, elas não têm responsabilidade espiritual. Eu, pastor Arival, vou prestar conta diante de Deus do pastorado que eu fiz aqui em Pinheiros. Eu tenho responsabilidade diante de Deus. E a liderança tem responsabilidade diante de Deus. Veja no texto, eu chamo a sua preciosa atenção, porque ele vai falar de trabalho. Veja 1 Tessalonicenses 2,9, por favor, volta lá para você entender o que é trabalhar. Pastor trabalhar, presbítero trabalhar, diácono trabalhar, líder de ministério trabalhar. Ele usa a palavra trabalhar aqui. Lê comigo, 2,9, vamos ver, bem forte. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como noite e dia, labutando para não vermos a custa de homem nenhum, de vós, vos proclamamos o evangelho de Deus. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga. E Paulo tomou a decisão, por conta do seu contexto, que ele não receberia nada da igreja. Então ele tinha que trabalhar para sustentar, fazendo tenda, e trabalhar. Irmãos, pastor não tem dia de folga, pastor não tem horário. Pastor ama Jesus e cuida das ovelhas de Jesus.
Certo? Se você morreu, tem que fazer seu sepultamento. Quando nasce uma criança, o pastor tem que ir lá na maternidade, dar uma olhada. Não é assim? O pastor casa. O pastor participa das fases mais importantes da vida das ovelhas. Nascimento, batizado, formatura, casamento e sepultamento. E eu quero ir no enterro de todos vocês, não faço acepção de pessoas. Temos que trabalhar. Romanos 12, 8 fala de dom, de presidir, dirigir, guiar. Mas aí vem uma palavra também, que é a palavra admoestar. E essa palavra admoestar, ela tem 3 significados. Admoestar significa edificar. Admoestar significa exortar. Edificar. Admoestar significa consolar. Então, eu bato aqui, o pastor Hernandes assopra mais tarde. É assim. Você não pode só pegar pesado, mostrar os mandamentos de Deus, mostrar as exortações de Deus, mas você tem que mostrar também as promessas de Deus, as bênçãos de Deus. Então, qual é a responsabilidade do relacionamento dos líderes para com os liderados? Trabalhar, presidir, admoestar. Segundo lugar, como deve ser o relacionamento dos liderados para com os líderes? Ele vai colocar isso aí, versos 12 e 13. Ele vai usar 3 coisas aqui importantes. Primeiro, acatar com apreço. Veja aí no versículo 17. Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. O que significa acatar com apreço? Significa respeitar, honrar. Comprar terno Hermenegildo Zenga para o pastor. É isso? Não. O pastor não quer nada das ovelhas. O pastor quer o carinho das ovelhas, a consideração, o respeito, a amizade. Nós temos que liderar o rebanho de Deus, pastorear, não por constrangimento, mas com alegria. Está lá Pedro dizendo. Não sendo superior às ovelhas, não constrangendo as ovelhas, não por motivações de ganância, de lucro. Então, acatar com apreço, respeitar, honrar. Diz também, veja que coisa interessante, no versículo 13, vamos ler juntos aí, o que é que diz? E que os tenhais com amor em máxima consideração. Presta atenção. Amar em máxima consideração. E aqui ele está dizendo que não significa que você goste do pastor. Porque a razão que ele vai dar aí não é a figura do líder, mas o trabalho que ele realiza. Veja no texto, por favor. Ele diz, por causa do trabalho que realiza. Então, você não gosta do Caruso, tudo bom, tudo bem, mas respeita ele. Tenha ele em máxima o quê? Consideração. Diácono é chato, todo mundo sabe. Esse é o relacionamento. Se ele está fazendo a obra de Deus, se ele está fazendo o trabalho de Deus com dedicação, nós precisamos, irmãos, respeitar e valorizar, amar e ter consideração pelas pessoas. Eu sei que eu sou uma pessoa difícil de ser amada. Eu sei. Mas eu sei que também tem umas ovelhinhas aqui. Só Jesus Cristo. Jesus Cristo salva, põe aqui para dentro e diz assim, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é opção, é mandamento.
E a referência do amor é o amor que ele sente por mim, é o amor ágape, é o amor que não vê no outro motivo de você amá-lo, mas você tem que amar. Tem que amar. Terceiro, nós devemos viver em paz com todos. Irmãos, o nosso Deus, está lá em 1 Coríntios capítulo 14, o nosso Deus não é Deus de confusão. Quem gosta de confusão é Satanás. E crente ou falso crente que entra na igreja para criar perturbação, para criar divisão, para criar intriga. Então, vamos trabalhar em paz, nos respeitar mutuamente, nos amar mutuamente, tá certo? Tá bom o sermão ou tá ruim? Senão eu paro e mudo, troco por outro. Terceiro lugar, aí o bicho pega. Relacionamento agora uns com os outros. Crente com crente. Crente com crente. O que Paulo vai dizer aqui? Versículo 14. Vamos ler juntos, bem forte? Versículo 14, vamos ler, vamos lá. Exortamos-os também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Presta atenção que Paulo fala de 3 tipos de crente problemático. Veja aí onde você se encaixa. Tem 3 aqui. 3. Qual é o primeiro deles? Os insubmissos. Tem gente que nasce revoltado, não é isso? Ele pega qualquer bandeira. O negócio dele é confusão. Irmãos, quem é insubmisso jamais poderá ser líder. Quem não aprendeu a submeter a autoridade jamais pode exercer autoridade. Por isso que lá no Antigo Testamento o bastardo não poderia exercer o sacerdócio porque ele era raivoso. O cara falou comigo ontem: pastor, o senhor está sabendo que dia é hoje? Eu falei: não, cara, dia da consciência negra. Eu falei: precisa disso? Nós precisamos ter consciência humana, de olhar para o outro e entender que ele é a imagem e a semelhança de Deus. Não importa se o cabelo é duro, porque do jeito que está, não vai cantar mais nega do cabelo duro no carnaval. Está suspenso. O Toffoli vai mandar prender. Não vai poder cantar. Olha a cabeleira do Zezé. Será que ele é? Está preso. Está preso. Homofóbico. Eu só quero ver a confusão que vai dar. Vocês estão rindo, mas é sério. Preste atenção, irmãos. Nós temos que conviver com os irmãos que precisam ser admoestados, né? Meu irmão, para com isso, deixa de confusão, deixa de ficar brigando com o pastor, com os presbíteros. Depois diz assim, acompanha aí, tá? Os desanimados. Desanimados. O pastor Jeremias mandou uma mensagem para mim: Arival, como é que você está fazendo aí para trazer os crentes de volta? Eu falei: eu não vou fazer nada. Eu vou trabalhar para trazer crentes novos. Porque se o crente velho está com medo de morrer e não quer vir para a igreja, já está salvo. Que Deus o promova para os tabernáculos eternos. Estou livre do sangue dessa pessoa. Não vou. Estou falando sério. O cara já tomou a 3ª dose, dose de reforço, vai para todo lugar e não vem para a igreja. Porque aqui tem cutículas e não sei o quê, gotículas e não sei o quê. Cutícula é outra coisa, é podólogo, né? Irmãos, nós temos que animar o povo, vamos animar. Mas consolar aqui, a palavra consolar está do lado para levantar o cara, para animar. Tem gente que se desanima com tudo.
Terceira forma de relacionar com o crente problemático. Tem os insubmissos, os desanimados, e tem os fracos ou debilitados espiritualmente. Paulo diz assim: ampareis os fracos. Essa palavra fracos é a mesma que aparece em Romanos capítulo 14, verso 1, que Paulo diz assim: acolhei aqueles que são débeis na fé. Porque tem irmão que vive de crise em crise. Agora é a crise da eleição, depois é a crise da maçonaria. Pastor, meu irmão, vai procurar o que fazer. O cara vive procurando um motivo, uma doutrina. Perguntaram para o pastor Valmir, ele fazendo a exposição de Apocalipse: vai ter bicho no céu? Aí o reverendo Valmir falou assim: não, isso aí é uma linguagem antropomórfica, esses 4 cavalos que tem aí. E aí o irmão falou assim: antropomórfica para o senhor que não crê na autoridade das escrituras, na inerrância? Se a Bíblia está dizendo que vai ter cavalo no céu, vai ter. Tem crente que está preocupado se ele for para o céu e a cachorrinha não for. Pastor, minha cachorrinha. Por isso que estão fazendo culto pet. Olha a aberração. Culto pet. Daqui a uns dias, outro dia eu fui fazer um casamento, queria entrar o cachorro com as alianças. Eu falei: não, aí é demais. Irmãos, nós estamos vivendo uma sociedade doente, que precisa receber uma overdose de humanidade e bom senso. Porque a crise não é só moral, a crise é existencial do ser. Ser ou não ser? Eis a questão. Então nós precisamos fazer um curso de humanidade, de saber o que é o ser humano, entender o que a gente é. E nós somos relacionais. Deus diz para Adão: não é bom que o homem esteja o quê? Só. Porque não encontrou na bicharada alguém que lhe fosse idôneo. Por isso que Deus criou a igreja, Deus criou a família. Porque nós precisamos uns dos outros. Agora, admoestar, consolar, amparar, é para toda igreja. E você deve fazer isso, olha que coisa difícil para mim, com toda longanimidade. Essa palavra longanimidade vem daquelas pessoas que pulavam no mar e conseguiam ficar debaixo, ou dentro da água, sem respirar. Ânimo longo, longanimidade. Eu vi um cara lá naquela ilha lá de Pernambuco, ele ficava 5 minutos debaixo d'água, pulava. Eu fazia: vai ter longanimidade assim lá longe? Significa o seguinte, que nós vamos ter, crente vai dar trabalho, irmão vai dar trabalho, você vai levar calote, mas vão falar mal de você. Agora, vai com paciência. Paciência. Uma vez, citando o pastor Jeremias, ele procurou o pastorzão lá de Niterói, que morreu com 94 anos, esqueci o nome dele agora, Antônio Elias. O Jeremias chegou e disse: olha, eu não aguento mais ser pastor presbiteriano, não aguento mais trabalhar com o conselho, o povo elege uns caras lá que só me dá trabalho. E falou. Aí o pastor Antônio Elias, naquela simplicidade dele, diz: mas meu irmão, é assim mesmo. Às vezes presbítero é lixa grossa, para dar um polimento em você. Você não notou? Você pede a Deus humildade, Deus põe um cara chato do seu lado, para você criar o quê? Humildade. Deu para entender como é que é? Então aqui, irmãos, nós somos a família de Deus. Nós não somos um orfanato. Igreja não é orfanato. Não é zoológico, mas também não é orfanato. Jesus diz: não vos deixarei órfãos. Todo mundo aqui tem nome, todo mundo aqui tem identidade, todo mundo aqui tem dom espiritual, todo mundo aqui tem valor. Todo mundo.
por mais defeituoso que seja, é de Jesus. Porque no céu só vai entrar defeituoso, lavado pelo sangue do Cordeiro. Quarto tipo de relacionamento. Esse aqui é a bênção. Relacionamento da igreja com Deus. Versos 16 a 19. Eu vou passar rapidamente, porque são 4 coisas que ele pede aqui. Olha que coisa linda. Regozijai-vos sempre. Orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito. Presta atenção, são 4 mandamentos para nos instruir como eu tenho que me relacionar com Deus. Primeiro, eu tenho que me regozijar sempre no Senhor. Eu tenho que ter alegria no Senhor. Eu tenho que servir ao Senhor com alegria. O Senhor é a minha alegria. Na presença do Senhor há plenitude de alegria. Então Deus... Presta atenção, irmãos. Se você é filho de Deus, você é membro da igreja, e é um cara triste, murmurador, resmungão, você tem que fazer uma revisão no seu conceito, que é ser crente. Ou então procura um psiquiatra. Regozijai-vos quando? Sempre. Porque a alegria do Senhor é a nossa força, o nosso combustível, irmãos. Nosso combustível. Por isso que há uma relação na língua grega entre graça e alegria. Charis, que vem a palavra carisma, dom de Deus. Por isso que o salmista diz, porque a graça de Deus é melhor do que a vida. A graça traz alegria. O evangelho das boas novas de grande alegria. Alegria. Regozijo na presença de Deus. Segundo, orai sem cessar. Oração incessante. Terceiro, gratidão por tudo. Gratidão. Em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus. Eu disse que um dia um irmão me censurou. Eu disse, meus irmãos, quem morreu nessa pandemia foi quem Deus quis. Porque Deus é que dá a vida e tira a vida. Eu sou um insensível, negacionista. Que negacionista? Você não crê nisso, não? Que Deus, que você viveu. Você viveu porque usou máscara? Você viveu porque tomou vacina? Você viveu porque Deus quis que você vivesse. Está vivo aqui agora. Então, em tudo, dai graças. Essa é a vontade de Deus. Agora, é muito interessante, porque essas 3 coisas, regozijo, oração, gratidão, está relacionada a uma ação do Espírito. E ele diz, então, não apagueis o quê? O Espírito. Apagar o Espírito aqui é perder o fervor espiritual. O fervor. E Paulo diz que nós devemos servir ao Senhor fervorosamente. Fervorosamente. Aliás, o pastor Hernandes já pregou várias vezes aqui sobre o pecado na igreja de Laodiceia. Era uma igreja ortodoxa, era uma igreja rica, mas perdeu o quê? O fervor, o primeiro amor. Por fim, meus amados irmãos, em 5º lugar, relacionamento da igreja com os falsos mestres. Preste atenção. Existe o crente débil e existe o herege. Porque às vezes na igreja a gente está batendo no irmão nosso, porque ele acredita no arrebatamento e é dispensacionalista. Deixa ele pensar assim mesmo, é bom. Ele assiste aqueles filmes de ficção. É melhor um doido crente do que um herege. Outra coisa, todos nós temos um nível de compreensão. Todos nós. Então, acolhei. Se o irmão diz, não como carne de porco. Eu fui com o pastor Marcos Severo para a Coreia, ele disse, carne de porco eu não como. Eu falei, mas o que tem, pastor? Não. Contra os meus princípios. Aí um dia nós fomos comer num restaurante coreano lá. Aí ele comeu carne de porco enganado.
Eu falei, depois ele descobriu. Ele disse, o que eu faço? Eu falei, não, pastor, já comeu. É melhor carne de porco que carne de cachorro, né? Então, louve ao Senhor. Irmãos, observe a disputa que fica falando, brigando, não sei o quê, na internet. As divisões que nós temos, um pastor falando mal do outro falando mal do outro, falando mal do ministério do outro. E você vai ver a essência, inveja, falta do que fazer, desocupação. Como é que nós devemos tratar os falsos mestres? Primeiro, não desprezar o que eles estão dizendo. Até a mula foi profeta de Deus. A mula de Balaão. Então, ouça. Segundo, julgue com discernimento. Diz assim, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas. E a palavra julgar aqui não é julgar de Mateus, quando Jesus diz, não julgueis uns aos outros. Julgar aqui é usar a inteligência, é usar o conhecimento da palavra e ver se aquilo que está sendo profetizado, ensinado, proclamado, bate com as Escrituras. É ser criterioso. Apegue-se ao que é bom, genuíno e saudável. Irmãos, abster-se ou fugir de toda aparência do mal. Não diz do mal, mas aquilo que aparenta ser mal. Meus irmãos, tem muita gente hoje querendo ser mestre de teologia. E agora com as redes sociais, está todo mundo ensinando, está todo mundo falando. Tem aqueles pastores e pastoras aqui que faz uma mistura entre Bíblia e coaching e falam as coisas assim, né? Outro dia outro falou assim, você é o ponto fraco de Deus. Eu falei, eita, que heresia desgraçada. Fica bonito. Né? Então, cuidado, irmãos. Cuidado, seja criterioso, avalie. E uma coisa muito importante, irmãos, a melhor maneira de você combater o erro e de rejeitar o erro é você conhecendo o que há? A verdade. Porque nada poderá prevalecer a verdade. O Banco Central Americano, eles treinam os banqueiros, os funcionários de banco, a conhecer bem a nota verdadeira. Porque quando ele conhece a nota verdadeira bem, quando chega a falsa, diz isso é falso. Ele sabe. Então Paulo disse a Timóteo, Timóteo, permanece naquilo que aprendeste, sabendo de quem aprendeste. Fica firme aí. Fica firme. Eu quero encerrar. Estou exagerando hoje, mas tem gente que está vindo aqui primeira vez, então... Conclusão, irmãos. Não tem como viver a igreja, ser a igreja, sem relacionamento presencial e pessoal. Tá certo? Esse é o modelo de Deus. Esse é o modelo de Deus. A igreja, ela é a família de Deus. E eu queria que você ficasse de pé, abrisse aí 1 Timóteo, capítulo 5. Primeiro Timóteo 5, 1 e 2, Paulo escrevendo para Timóteo, ele diz, Timóteo, não repreendas ao homem idoso, antes exortam como a pai, aos moços como a irmãos, às mulheres idosas como a mães, às moças como a irmãs com toda a pureza. Veja que Paulo usa aqui a figura da família da fé. Nós somos essa família, a família de Deus. Tá certo? Tá complicado aqui?
mas vai melhorar. Na eternidade, todo mundo perfeito. Sem narcisismo, sem neurose, nem sem esquizofrenia, porque aqui está cheio de esquizofrênico. Às vezes eu fico pensando, Senhor, eu acho que a igreja é um manicômio espiritual. Só manda umas figurinhas para cá, vai começar de mim, né? Mas é a igreja de Deus, é o povo de Deus. Tá bom? Então vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado porque o Senhor nos adotou em Cristo Jesus, nos regenerou e nos colocou nesse projeto fantástico, desse projeto eterno, desse projeto que jamais poderá ser destruído e que continuará existindo na história, que é a tua igreja, a tua família. Pai, que nós possamos amar a igreja, que nós possamos falar bem da igreja, que nós possamos trabalhar para o progresso da igreja, que nós possamos investir cada vez mais em relacionamentos na igreja. Ajuda-nos, ó Deus. Transforma-nos também, dá-nos o fruto do Espírito. Me ajuda, Senhor, muda a minha vida, me transforma. Transforma cada um aqui. Trabalha na vida de cada um, para que nós sejamos um rebanho imperfeito, mas com um propósito de trabalhar pela unidade, pelo crescimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.